Esse aqui é o nosso podcast, sem categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. E hoje a gente quer falar sobre um tema que está muito em alta por causa do que está acontecendo na atualidade. Quarentena no Brasil, por causa da epidemia do coronavírus. E a gente estava conversando, a gente chegou assim, a um tema bem interessante para discutir hoje. O tema é reconstrução de laços. Reconstruindo laços. Reconstrução de laços. Reconstruindo laços. Laços do quê? Laços de relacionamento. Laços da vida. E aí a gente vai começar aqui agora a conversar aleatoriamente sobre o que a gente conversou antes. Enquanto eu ia rezando, né, sobre esse tema, Deus ia muito me inspirando justamente a questão desse recomeço, né, deste novo com Ele, né, ficava muito forte justamente essa questão do artesão, né, deste que vai juntando os seus materiais, vai escolhendo os seus materiais, né, e na visualização que Deus ia me dando, era um lugar como se fosse um aterro sanitário, como se fosse um espaço onde fica lixos, né, ou materiais reciclados, e esse artesão ia realmente recolhendo esses materiais, né, ia trazendo esses materiais, cuidadosamente ia limpando esse material, se estivesse sujo, né, ia qualificando e devolvendo para ele uma vez mais a característica essencial, né, essa característica única, né. O material em questão que ia falando era justamente de uma boneca, onde o artesão ia realmente limpando, né, seus braços, a sua cabeça, seu peito, e trazendo para ela os artifícios que faltava, né? Se estavam quebrados, que geralmente esses materiais de reciclagem são materiais velhos, né? Eles iam trazendo uma vez mais. E Deus ia fazendo uma leitura na minha própria vida, né? Onde, neste caminho, Ele vai realmente me reconstruindo, fazendo sempre esse processo, né? Me tratando como este que necessita recuperar muitas vezes a dignidade da vida de oração, a intimidade com Ele, né? Ia me trazendo para o seio e para o ser família, né? Ia me transformando uma vez mais numa obra essencial, uma obra que vem da essência do próprio Deus. Então, para mim, era esse ser reconstruído era uma coisa muito cuidadoso, né? Que requeria um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência, mas requeria também muito do amor de Deus. Eu acho que para mim fica muito forte nesse reconstruir de laços, essa reconstrução do laço primeiramente com Deus, e depois vai sendo transbordado no meu ser família. Eu estou emocionado, porque assim, foi na verdade foi uma sequência, né? O Luiz rezou, estava rezando também logo em seguida, né? E veio muito encaixando, né, com o tema a coisa do perdão, né? Um perdão mútuo, que é um dos sentidos também da igreja em si, né? Do religar e da religião, né, que é esse religar e ligar novamente o ser humano com Deus, e isso passa pelo perdão. Enquanto rezava, vinha muito a coisa do perdão que restaura e salva, né, o perdão que ele é agente restaurador, muitas vezes dos próprios limites que a gente tem, o se perdoar, né, e perdoar a si mesmo.
né, e perdoar também as outras pessoas, né, sejam familiares ou amigos ou da convivência periódica, e isso acaba nos trazendo o novo, né, que o salvar-se, né, esse processo de salvar-se através do perdão, que é esse agente restaurador que se dá uma nova chance e também nos leva à salvação com o perdão do Pai, com o perdão de Deus, assim. Foi na sequência, né, durante a semana, o Luiz rezando também, né, fazendo a nossa Lexio Divina, veio muito forte esse processo também, não só dos laços, mas dos laços comunitários, dos laços familiares, muitas vezes, né, não sei qual formação, já não lembro mais, uma formação que nós tivemos, que os laços, muitas vezes, comunitários, são tão ou mais fortes que os laços familiares, né? Então, muitas vezes, o nosso irmão, aquele processo que a gente tem do irmão de casa, a gente leva também para uma vida comunitária, uma vida dita comunitária, né? E isso acaba nos restaurando, né, nos levando a esse processo de restauração, e que é via de salvação também, né? Assim como Terezinha, com aquele episódio da irmã, que muitas vezes ninguém gostava, mas foi processo de salvação para ela, né? Apesar de ser muito fã de Maria Madalena, mas Terezinha nessa hora falou mais alto. Foi muito, assim, muito concreto, muito sucinto e também muito, como eu posso encontrar a palavra certa, foi muito redentor, né? Você, durante a sua oração ordinária, você perceber a importância desse perdão que restaura e salva. E aí a gente chegou ao tema Reconstruindo Laços, justamente porque o perdão, ele leva, né? Aliás, a única maneira de a gente reconstruir alguma coisa é com misericórdia e com perdão, né? A gente pensou em discutir o conceito de misericórdia na história e na atualidade. E aí eu pesquisei o que significa, a definição de misericórdia no dicionário atual, e ele define assim: a primeira, é um substantivo feminino e é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão, piedade. E eu peguei o que o catecismo da igreja fala em relação à misericórdia, sendo a misericórdia de Deus, e ele fala da misericórdia de Deus como Deus que é ternura e compaixão, né? E que a misericórdia nada mais é do que um amor incondicional. E pegar referências do que é misericórdia, do que é expressar misericórdia com o outro na história, eu acho que é mais fácil para a gente pegar a história da salvação do povo de Israel, né? De Deus que, desde o primeiro instante, ele usa de misericórdia com o homem. Ele cria o homem por amor, ele resgata o homem por amor, ele elege um povo por amor, ele faz uma aliança por amor, e ele prova esse povo, né, por amor. E acho que o conceito pra gente atual de misericórdia, se vocês quiserem opinar, por favor, entrem nessa discussão, ele é muito de ser tudo, tem que cuidar da pessoa para que ela não se sinta desprezada, para que ela não se sinta acusada. Isso é misericórdia hoje. E a misericórdia, ela entra na justiça também, né? O que é justo. Aí, vamos falar disso aí. Para mim também fica, como tu falou, né, da história da salvação, a gente for pegar praticamente toda o Antigo Testamento, até a encarnação do Verbo, né, a encarnação de Jesus, traz esse período de queda, o povo de Israel que está sempre oscilando, né?
sai lá do Egito, quando sai do Egito, louva a Deus, daqui a pouco já está reclamando porque não tem carne, daqui a pouco já não está reclamando porque está andando muito, já começa a falar mal de Deus, falar mal. Nessa semana, não me acordo se foi essa semana, semana passada, a primeira leitura falava sobre isso, né? Que Deus, Yahvé, implorava para Moisés descer, porque o povo já estava falando mal, estava fazendo besouro de ouro, né? Então, quer dizer, é realmente um processo de reconstrução com o povo que levou 40 anos devido ao coração duro do povo, que não acolhia essa misericórdia, que não tinha essa visão do perdão, né? Então, teve que se perder muitos anos ali, Jesus realmente com a paciência, né? Moisés ali, com os braços, que teve uma época que para poder ganhar as lutas tinha que ficar rezando e não tinha mais forças, né? Já era um senhor de 80 anos ali, né? E tinha que ficar orando, intercedendo o tempo todo por um povo que era um povo de cabeça dura, né? Que era um povo que não sabia. Isso fica muito sabiamente dito quando olhamos esse tempo, né? Então, para um povo de Israel, que era um povo de cabeça dura, né? Que era o povo eleito, e Yahvé falando o tempo todo para ele, não, vamos para a terra prometida, vamos para, que seria Jericó, né? Que é a cidade mais antiga do mundo, né? Então, realmente, levando ele, e mesmo assim, esse povo requeria um tempo, né? Isso, para mim, fica um fato muito claro, né? Para a misericórdia de Deus e para o perdão, se necessita de um tempo, né? Se necessita que o nosso coração vá também, né? Livremente se dando. E é engraçado que você estava falando, estava me lembrando aqui de um conceito que passou agora, da misericórdia, da nossa miséria humana, que muitas vezes se encontra com o coração de Deus, com o coração daquele que não passa, né? Como ali no Antigo Testamento, nós hoje somos esse povo, né? A continuidade desse povo, né? A leitura, se eu não me engano, acho que foi dessa semana também, que falava da cobrinha lá de ouro que mandaram fazer, e aquele que se lembrava do pecado que foi feito, era só olhar para a cobra que era curado. E muitas vezes é a lembrança que Deus nos coloca nesse processo de lembrança, de lembrar da nossa miséria, dos nossos pecados, daquilo que nos é humano, para reconhecer o que é divino nele. Né? O reconhecimento da divindade através da nossa miséria. Né? E esse processo de reconhecimento, né, passa também por todo o conceito de dó, de compaixão, de piedade, né? Principalmente nesse contexto que a gente está vivendo e muitas vezes isolado em casa, né? Vendo tantos lugares, tantas pessoas pensando naquele que está sem teto, né? Na Praça da Sé, vou colocar exemplo lá da Praça da Sé, que é comum para todos. Aquela pessoa que a gente pelo menos tem um teto para voltar, eles não têm, né? Que estão a mais risco do que a gente protegido nos nossos lares, né? E esse processo de não olhar, acho que é um processo, até posso me atrever a falar, em um processo mundial. Todos se recolhem, né? A gente passa pelos jornais, pelas revistas, e vê que o processo não é só de algo que passa por um micro, mas vai para o macro, vai para aquilo que é grande. Então, o planeta, essa parada, o nosso planeta a gente está aprendendo muita coisa, ou pelo menos estou aprendendo muita coisa nesse sentido, de deixar de ser, como foi falado até na oração, de ser si mesmado, né? Tá olhando para si mesmo, e começar a olhar para o outro, né? Começar a olhar para aqueles que definitivamente são invisíveis. Qual seria para vocês, né, o melhor exemplo de reconstrução
Sagrada Escritura que vocês têm assim na cabeça como um exemplo vivo, né? Encarnado, que você olha, não, para mim esse exemplo aqui realmente demonstra o quanto a pessoa realmente foi reconstruída, né? Teve esses laços que foram refeitos, né? Para vocês, qual é o maior exemplo que vocês teriam para dar? A pecadora. Madalena, Madalena. Por quê? Porque naquele contexto de Magdala, que é Maria Magdalena, né? Maria de Magdala, conhecida também como a prostituta do quartel. Você queria alguém que conhecesse o físico humano, devido àquilo que ela assumiu como prostituta, mais do que ela, e quando se encontrou com Deus, quando teve aquele encontro, né, que a redimiu, que a transformou numa discípula, acho que foi a primeira que experimentou, além de Maria, lógico, a mãe, o amor esponsal, que ficou muitas vezes se perguntando dentro de uma cabeça humana, né? Às vezes eu tento meditar sobre Maria Madalena, eu vejo quanto o humano ultrapassou o divino, quantas vezes ela deve ter entrado em crise por esse amor que não é um amor humano, é um amor divino, é um amor que ultrapassa todos os limites. Né? Eu acho que, como doutora do amor esponsal, Madalena traz esse questionamento humano, de uma mulher que conheceu todos os amores humanos, mas teve um encontro com um amor que superava todos eles. Né? Isso me fez recordar da minha experiência no vocacional. Meu Deus, momento testemunho, lá vai. Senhor. No vocacional eu tive uma experiência com Maria Madalena. Eu sempre fui de teatro e um dos musicais que eu tenho guardado em casa era justamente o Jesus Cristo Superstar, né, que é uma versão de antigamente, né, no qual existia uma nuance que na época a igreja condenou, década de 70, sobre que o Cristo, Judas teria traído por ciúme. E a música de Maria Madalena, que se chama Mais Que Amor, sempre me atraiu. Né? Saindo de uma missa no centro de São Paulo, no dia de Maria Madalena, né? No dia que é comemorado Santa Maria Madalena, eu tive essa, como diria a Schneid aqui da Contempla, Nossa Senhora do Clique, né? Acionou o clique e começou a cair a ficha. O que Madalena sentiu era muito mais que amor. Era o que nós chamamos hoje, internamente na comunidade, desse amor esponsal, que ultrapassou todo o questionamento humano, né? Porque ela, com o seu passado humano, conhecia os amores, conhecia os homens, mas ao encontrar aquele homem, a experiência com aquele homem, a tornou diferente. Na sua cabeça humana, que naquela época eu já me questionava, na época do vocacional, ficava me perguntando que amor é esse, o que eu estou sentindo, que negócio é esse que está acontecendo comigo, né? E isso me levou a ter uma experiência de Maria Madalena, de um amor esponsal que ultrapassa os limites do humano. E acho que por isso que eu gosto tanto de Maria Madalena e compreendi aquela música daquele musical, né? Que eu até indico para ver depois, só que a versão de Portugal, por causa da língua, é uma das melhores versões, né? A versão lá de Portugal, do Jesus Cristo Superstar, que ilustra bem esse conflito humano e divino dentro de Maria Madalena. Não, eu pensei na pecadora, a Maria, que lava os pés de Jesus, né? Lava com as lágrimas e enxuga com os cabelos. Eu vejo nela
assim, eu não sei se é porque foi o tema da minha primeira reciclagem foi Maria de Betânia, foi meu lugar era da pecadora. Eu sempre procurei me colocar no lugar dela, bem antes de ingressar, né? Bem antes de ter esse movimento de querer, né? Ser uma pessoa consagrada, de desejar cumprir a vontade de Deus. Mas eu sempre enxergava na Maria Madalena essa mulher que muito amou porque muito foi amada. Não porque por interesse, né? Na realidade, ela não tinha nem certeza das coisas que iam acontecer. Ela só tinha o desejo de amar. Então, assim, para mim é uma expressão muito grande de misericórdia, tanto do Deus que se doa, né, o Jesus que se doa para receber aquilo, dela que se doa por aquele amor, sabe? Não sei, para mim é uma coisa mais pessoal mesmo, mas é isso, assim, a imagem que eu tenho de misericórdia, assim. Tem muitas outras, né? No Antigo Testamento tem um monte. Tem mas vários, eu acho que a pecadora, né? Ela é mais próxima da minha experiência com a misericórdia de Deus, da minha experiência. Então, acho que por isso que eu reconheço nela essa importância. Eu confirmo muito, só para introduzir o Tadeu, né? A gente tá falando sobre a misericórdia, Tadeu, e trouxemos alguns exemplos, né? A questão que eu perguntei, a pergunta que eu coloquei na nossa conversa foi justamente qual seria, né, o maior exemplo de reconstrução por meio da misericórdia, né? Quem seria o maior exemplo? O Ricardo colocou a Maria Madalena e a Angélica falou da Maria de Betânia, né? Que para mim são realmente os dois exemplos, né? E eu digo por quê são os maiores exemplos, assim, na minha concepção. Porque elas, você vê o processo da reconstrução, quando foi feita a reconstrução, e o que a reconstrução foi fazendo na vida delas, né? Você vê por toda a Bíblia o quanto isso foi transformando elas pouco a pouco, né? Maria de Magdala, ela era uma prostituta, né? Só para introduzir o sentido, né? Porque daí, às vezes falam prostituta do sentido sexual, e tem um prostituta, que é o de Maria de Betânia, que é no sentido de deuses, né, de se prostituir, de se realmente ser consumido por algo que não faz parte da sua lei, no caso dela, do judaísmo, né? Então ela idolatria, né? É uma idolatria, uma espécie de idolatria, né? Então, essa transformação que elas foram fazendo, que requis um pouco de tempo, né, foi um momento ali que teve, como o Ricardo está falando, esse clique, e a gente foi acompanhando em alguns momentos o quanto elas vinham fazendo, como, por exemplo, a Maria de Magdala, ela foi a primeira que viu Jesus. Por quê? Ela perdeu o maior medo que ela tinha, porque antes, à noite, o período da noite para ela era um período de pecado, e passou a ser um período de santificação, que é quando ela sai pela madrugada para ir em encontro de Jesus, né? Ela não ia mais em encontro de homens, né? Quantas vezes ela saiu para poder ir ao encontro de homens? E ela foi ao encontro do Senhor. Então ela foi para a sua conversão. E a Maria de Betânia, quando ela lava o pé de Jesus, depois demonstra ela já aos pés de Jesus para escutar, se colocando como a discípula, né? Ela está ali nos pés de Jesus escutando. E quando ela tem um sofrimento, talvez assim, né? Suponha-se sim, né? Que no sofrimento seja onde a gente esquece dessa misericórdia, onde a gente realmente se esbarra ou se deixa fora da misericórdia, do perdão de Deus, né? É no sofrimento que vamos culpar, que vamos procurar culpados, que vamos, né, se deixar levar pelas emoções. Maria, mais uma vez, estava velando lá o seu irmão, tinha perdido o seu irmão, ela sai e vai mais uma vez aos pés do Senhor. Então, para mim, demonstra o quanto a reconstrução delas foi uma reconstrução de e para a santidade, sabe? Que foi realmente sendo pouco a pouco reconstruído e trazendo um sentido muito maior, como o Ricardo ia falando, né? Esse amor que a gente não sabe de onde vem e vai realmente nos trazendo uma vida nova, um sentido de vida que muitas vezes não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa, né?
Mas assim, o segundo ponto é da reconstrução, que pode aperfeiçoar peças, tornando-as mais belas, mais valiosas e únicas. E eu coloquei essa sugestão porque eu acho que foi justamente nessa reciclagem que tinha um texto que a gente rezou com ele, e no texto falava da técnica que pegava um vaso e restaurava ele, colava, né, com a resina, e depois, para não ficar com os traços, pegava pó de ouro e passava com um pincel delicado para preencher todos esses espaços, e acabava que no final esse vaso, que já era valioso, ele ficava mais valioso ainda e mais bonito, e ele ficava único porque, né, ele quebrou de um jeito que só ele quebrou. Então ele só podia ser restaurado do jeito que só ele seria restaurado. E o pó de ouro deu essa singularidade para esse vaso. E aí o que eu pensei foi justamente nessa possibilidade, né, de reconstruindo os laços, a gente está falando aqui de relacionamento, tanto com Deus quanto com as pessoas, né? Mas a gente escuta tanto que aquela coisa, né, de eu perdoo, mas eu não quero olhar essa pessoa na minha frente. Eu perdoo, mas nosso relacionamento nunca mais vai ser igual. E de ver aqui uma outra possibilidade, né? Eu perdoo, e a partir dessa decisão por reconstruir esse laço, ele vai ser muito mais belo e único daqui para frente, e muito mais valioso, porque é um esvaziamento tão grande que ele leva à perfeição, né? Ele leva à perfeição e vai distinguindo daquilo que é comum e passa a ser algo que é único. Para mim, só para mim não perder o foco, né? Você bem rapidinho. Para mim, essa reconstrução como aperfeiçoamento traz realmente o sentido de não só de crescimento, mas no sentido de sentimento, de sentido, né? De ter um sentido mais claro daquilo, né? Vamos voltar, né? Como estava explicando a oração, o artesão que vai reconstruindo essa boneca, depois que ela está reconstruída, qual é o sentido dela? É alegrar, é trazer uma felicidade para uma criança, é trazer um sentido ou uma experiência nova para alguém. Eu vejo para a gente como evangelizadores, como esses que estão chamados, né, principalmente estar no mundo evangelizando e trazendo este olhar de Cristo para algo novo, né? Eu vejo que aí já resulta realmente o aperfeiçoamento principal, como você ia falando, Angélica. Realmente, às vezes, o ditado é justamente isso, né? Eu perdoo, mas não esqueço, né? Então, é algo que, se você não esquece, você automaticamente... Você tem algum rancor, você tem alguma raiva, alguma mágoa, algum ódio no coração que não te deixa realmente perdoar, que não te deixa realmente trazer esse sentido novo, né? É uma historinha, só para finalizar, uma historinha muito de um pai educando o filho, né? Um filho realmente tinha essa dificuldade de pedir perdão, né? Tinha essa dificuldade de ter essa relação de misericórdia com as pessoas. Então o pai pede para o filho, tinha uma árvore no fundo da casa dele, de todas as vezes que ele não conseguisse pedir perdão, que ele fizesse algum mal, alguma coisa, se reconhecesse que tinha feito algo mal, ele colocasse um prego ali. E quando ele conseguisse pedir perdão, ele arrancava. Ele começou esse processo e foi batendo, deixou vários pregos lá. O pai chama ele e fala, mas eu vi que você só colocou prego, então deixa eu te mostrar. Olhe sempre com um sentido diferente. Olhe sempre com o olhar da pessoa. Busca olhar com o olhar da pessoa. Assim vai ficar mais fácil para você fazer essa experiência de misericórdia, essa experiência de perdão, né? E a partir daí o filho consegue tirar todos os pregos da árvore, né? E quando ele tira todos os pregos da árvore, o pai chama ele e fala, olha, realmente a árvore não está toda furada, né? Não vai voltar a ser a mesma. Mas se você der o tempo, essa casca vai cair e a árvore pode crescer ainda mais, né? Então, por mais que te deixe alguma ferida, principalmente se alguém te magoou, ou se tem o pessoal fala aquela traição, aquela coisa, deixa feridas. Mas se você entrega nas mãos de Deus, se você tem
esse novo sentido, com o tempo, isso vai te amadurecer mais para que você possa realmente não só ter acolhido o perdão, mas como testemunhar esse perdão e essa experiência de um sentido novo. Acho que é isso. Esse processo de conversão, né? Porque é um processo de conversão, passa por tudo isso que foi falado até agora, né? Por esse se deixar moldar de novo, por esse Senhor que reconstrói os nossos laços, sejam familiares, sejam de amizade, né? Que passa pela nossa decisão de também se deixar, né? Tocar, né? Pelos exemplos de misericórdia que nós temos também, e por tudo que nos acontece de uma forma geral, né, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, né, que nosso humano muitas vezes é destruído, né, é desfigurado, e através das experiências de misericórdia começa essa reconstrução, né, esse religare, né, como a própria palavra religião remete, é o religare, o religar com o divino. E esse religar, né, vem justamente com a experiência de Deus, que todos esses exemplos de misericórdia tiveram. Assim como eu, você, ou quem estiver assistindo também, qual seja o horário que for, de madrugada, de manhã, também possa ter essa experiência de Deus. Possa também se deixar ter essa experiência de Deus, essa reconstrução, né? Que com o passar dos tempos, né, Deus nos proporciona e nos proporciona até hoje. Seja de uma forma mais direta, seja de uma forma subjetiva, muitas vezes, né? Conheço gente que foi tocado por Deus com uma borboleta que deu 3 voltinhas na frente, que para quem viu não significou nada, mas para a pessoa que teve seu significado, né? E tantas outras experiências que a gente tem, né? De evangelização, de passar por essa via de misericórdia, que é o encontro com Deus nesse tempo. Nessa via de muitas vezes, de uma forma muito inusitada, né? Eu garanto que cada um de nós tem uma história inusitada, até mesmo engraçada, nesse relacionamento com Deus, né? Tipo, o Senhor é maluco, eu não vou falar isso aí, não. Né? Na hora que você está rezando pelo povo, né? Ali na oração, aconselhamento, você fala alguma coisa, não, você tá muito louco. Né? Eu não vou falar isso aí, não. Você fala justamente aquilo que a pessoa estava precisando, né? Naquele momento. Era justamente a experiência da misericórdia, né? E essa mesma experiência que nos leva, que nos impulsiona a ir para frente, que nos impulsiona a experimentar, né? Em época de reclusão social, uma palavrinha da moda agora nas tags da vida, né? Experimentar algo novo, experimentar uma evangelização nova, né? Experimentar o amor de Deus com coisas que a gente nem esperava que fosse acontecer. Somente o nosso encontro aqui também é uma experiência de Deus, né? É uma experiência com o divino, uma experiência também de misericórdia. Quando a gente passa por essa restauração, por essa misericórdia, nós somos cobrados de uma certa maneira ou não? É uma coisa gratuita, uma coisa de transformação e que leva também as outras pessoas a transformar. Mas cobrado em que sentido? Cobrado pelas pessoas ou cobrado por Deus? Os dois.
nos dois sentidos. Principalmente quando, como eu ia falando, quando é com pessoas, né? Como a gente está falando de amor, a gente passa por um processo, por exemplo, eu fiz algo que você não gostou, ou que você magoou, que te magoou, e você me perdoou. De uma certa maneira, eu que fiz algo errado, eu sou cobrado ou não? Pensando de uma maneira muito popular, vou tentar ilustrar algo que não sei se acontece na vida de muita gente, não. Sabe aquela reação do tipo, você tem uma reação, você pede perdão e a primeira reação da pessoa é olhar para sua cara. Isso porque você vai para a igreja, né? Imagina se não fosse. Não sei se acontece na vida de muita gente, mas é uma cobrança e muitas vezes o nosso excesso do humano, né? Pelas cobranças, por exigir uma postura que muitas vezes não é o da nossa identidade como ser humano, né? Passa muito pela questão do nosso autoconhecimento, né? Por aquilo que a gente é e pela vontade de Deus no nosso coração, né? Da mesma forma que você tem essas reações, que é muito comum até mesmo, né? Aquela reação de, isso que você vai para a igreja. Se não fosse para a igreja, seria bem pior, né? Então, me apartada. Mas eu estou tentando fazer de uma forma até mesmo engraçada para que não fique muito pesado e é algo que muitas vezes nos machuca quando a gente vai fazer nossa revisão de vida no final do dia e nos traz uma pressão que é nossa, não é de Deus, porque o Senhor é misericórdia, o retrato de Deus é misericórdia, né? E é essa misericórdia que nos incansável, que nos alcança. É uma misericórdia que incansável nos alcança, né? E essa coisa assim, de uma forma bem popular, de uma forma bem comum, é também uma autocobrança nossa, também de uma postura que muitas vezes não faz parte do nosso ser como pessoa. Eu não sei, assim, eu acho que esse olhar de cobrança, ele vem muito do que a gente tem que cada um tem sobre si, né? Se eu me cobro muito, eu vou entender que Deus me cobra e eu vou cobrar dos outros. E eu vou entender que os outros também cobram de mim. Eu vou sempre agir conforme aquela premissa de que, bem, eu preciso ter essa postura, porque se eu não fizer isso, como eu sou uma consagrada, as pessoas vão olhar e falar assim, meu Deus, ela é consagrada e fala desse jeito. Então eu passo a agir, eu coloco uma máscara e eu passo a agir conforme o que eu acho que a sociedade, Deus vai me cobrar. É aquela coisa de se colocar no lugar da pessoa, né? De pensar que absurdo fulano fazer aquilo. Mas se fosse eu faria diferente ou eu faria pior? Eu sempre penso que eu faria pior, porque eu acho que eu sou capaz de coisas muito piores. Então, eu acho que esse ato mesmo de se colocar no lugar do outro, além de ser fruto da experiência com Deus, por causa que, apesar de todo o meu pecado, Deus ele me amou, e eu sempre falo que o que me fez permanecer não foi uma experiência de coisas belas, né? Foi uma experiência com a misericórdia de Deus de ser completamente humilhada. Então, se eu reconheço que eu faço pior, por que eu vou acusar o próximo? E aí eu, como penso assim, eu espero que as pessoas também pensem de mim e dos outros. Então, assim, eu não espero. O que acontece, eu sei que acontece. Mas quando isso chegar até mim, e acho que por ter sido referência dos jovens por algum tempo, e hoje, por ser autoridade, essas coisas chegam a mim, exortar.
e fala, haja com misericórdia. Você nunca pode julgar uma pessoa pelo tamanho da saia que ela usa, porque a manga dela tá muito curta, né, no caso das meninas, no caso dos meninos porque a calça tá muito apertada, ou o botão da blusa tá muito aberto, ou porque ele está, fulano tá se jogando em cima de fulano. Não é assim que a gente vai agir, como eleitos consagrados que vivem uma consagração de vida, simplesmente porque Deus ele quis, não porque eu sou digna, não porque tem santo aqui, não, somos os piores, mas de olhar com misericórdia mesmo para todos, agir com a correção fraterna na medida do possível, com as pessoas e comigo, né, de sempre me policiar, porque eu me cobro muito, eu também cobro as pessoas, é uma tendência. Então, de parar sempre, ei, para aí, olha, se fosse você, faria pior. Nesse olhar de misericórdia mesmo. Ezequiel 16, sabe? De ver que a vingança de Deus é a misericórdia, é o amor. Então, de mesmo sendo algumas vezes humilhada, tratada como aquilo que eu acho que eu não mereço, me colocar no lugar, sabe? E tentar entender o contexto daquilo. Usando a sua fala, né? Realmente, às vezes, a gente se cobra pelo olhar da gente. E esse processo de aperfeiçoação e reconstrução é um processo que nos leva a olhar com o olhar do outro. E isso é muito difícil. Isso é um processo que realmente vai de encontro, muitas vezes, a alguns códigos morais, éticos, que olhamos e dizemos, não, mas não tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Né? E sobre esse fato de cobrança, assim, de forma especial, para mim, o que cobra e o que acusa são os nossos pecados, são a forma que eu olho. Se é uma coisa que sai muito de mim, para o outro, vai ser alguma coisa ofensiva, vai ser alguma coisa que vai magoar, que vai ferir. Agora, se é uma coisa que parte de Deus, parte do amor. A partir do momento que parte do amor, todo o sentido e todo o processo é de acolher, é de ter perdão, é de ter uma misericórdia, de ter uma fala, uma orientação, uma exortação com muita caridade, que eu acho que é o que faz a liga, que faz as coisas realmente seguirem para o caminho, para a forma que tem que ser. Eu fiz a pergunta justamente por isso, porque às vezes as pessoas acham que quem cobra é Deus, ou que quem cobra é a comunidade. Eu escuto muito isso as pessoas falando, né? No nosso caso, como comunidade Shalom. Mas na realidade quem cobra, no meu ponto de vista, é justamente o pecado, porque o pecado acusa você. O pecado submete você a um olhar seu. E a misericórdia se submete ao olhar de Deus. Perdoar alivia o estresse, reduz a pressão arterial e fortalece o sistema imunológico. Todo mundo ganha ao fazer as pazes. E aí eu me lembrei de uma reportagem que eu vi no Jornal da Cultura faz um tempão. O especialista falava da diferença entre perdoar e desculpar. E que quando eu peço desculpas, eu não assumo a culpa. Mas quando eu peço perdão, eu assumo que a culpa foi minha e que eu me arrependo. E a mesma referência ao perdoar, porque perdoar, se eu perdoo, não foi algo que eu fiz, foi algo que fizeram a mim. E perdoar, aí isso foi não lembro onde eu vi, mas de que perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas é olhar o que aconteceu sem rancor. Né, pegar aqueles pontos, né, de o que é a moral e o que eu faço com aquele sentimento que eu tenho. Então eu pego algo que aconteceu, algo que alguma pessoa falou de mim ou fez comigo, e eu passo a olhar aquilo em gratidão por ter me feito crescer, por me fazer olhar para um ponto da minha personalidade que eu não conhecia, não sabia lidar, e a partir do momento que aquela humilhação aconteceu, olhar com gratidão, porque então eu reconheço aquilo, e aquilo vai me fazer ser uma pessoa menos orgulhosa.
e perdoar a pessoa que então não pensou que aquilo ia, talvez, né, ou se agiu de má vontade também, mas ter a resiliência, sabe, para lidar com as coisas, né, de voltar ao meu estado normal. Meu estado não é sentir raiva daquela pessoa, meu estado é ser grata a Deus por tudo que Ele me dá. E se Ele me proporciona situações ruins também para que eu seja santa, então eu vou agradecer a Deus, porque aquilo vai me fazer dar um passinho a mais para chegar mais perto da minha meta, que é a santidade. Então, é disso, assim, o perdão, o sentido do perdão físico, que ele te... Isso são todas pesquisas. Eu peguei aqui uma série de pesquisas relacionadas ao perdão, falando que no nosso organismo físico, ele tem benefícios incalculáveis, assim, né? Quem perdoa pode fortalecer um relacionamento depois de uma traição, perdoar incondicionalmente faz você viver mais. Isso é um ponto que eles colocaram aqui. E isso é um estudo de um jornal comportamental. Vê que o perdão em si, como humano, né, ele gera benefícios para minha saúde, para o meu corpo. O perdão, no sentido espiritual, ele vai gerar benefícios para minha alma, né? A minha alma que tem o seu fim último na eternidade e que busca por isso. E unir uma coisa a outra, né? Aquela coisa de unir fé e razão, que a igreja nos fala do perdão, né? O perdão, a gente perdoa. Nós somos chamados a perdoar, aliás, né? Nem todo mundo perdoa, mas a gente é isso que nós somos chamados. Porque Deus nos perdoou primeiro. Para começar, realmente é muito difícil. Eu assim, né? Eu vou me expor um pouco aqui. Eu tenho muita dificuldade em perdoar, né? Eu sou uma pessoa, assim, não em perdoar, né? Mas de pedir perdão, né? Quando eu estou errado, esses dois processos assim, e entra um pouco nesse peso, né? Como está falando de saúde mental e física. Quando eu exerço esse movimento, realmente, mentalmente, assim, na minha cabeça, falando concretamente, né, é mais leve, né? Isso gera em mim uma alegria, uma satisfação comigo mesmo, sabe? De saber, não, nossa, mas eu errei, mas, nossa, fui lá, perdoei. E é um sentimento que eu sempre saio quando eu vou fazer minhas confissões, né, mensais e quinzenais, quando posso. Esse sentimento realmente você vê uma fecundidade muito grande, né? Nesse sentido do perdão. E eu escuto, né, aqui em Aparecida, muitos casos de doenças, de pessoas que estão enfermas e que tudo que ela precisa é realmente pedir perdão, né? É ter essa experiência com a misericórdia, ter essa experiência com o perdão, né? Ou ela tem que perdoar, ou ela tem que ser perdoada. Então, dentro desse ponto, né, eu queria perguntar para vocês, como a gente está falando de saúde física e mental, o pecado, ele é uma doença? Ele gera as consequências que geram o vício. Por exemplo, a ganância, que leva ao apego exageradamente ao dinheiro, ao poder, né? Passando pelos pecados capitais, né? Que são aqueles principais pontos que acabam gerando outros pecados. Então, o pecado em si, ele por si só, ele é um agente que gera. Enquanto o perdão restaura, o perdão nos deixa leve, até cientificamente falando, nos deixa mais leves, nos deixa mais saudáveis. O contrário, o pecado vai nos deixando mais pesados, vai nos levando a outros pecados. Conheço gente que, através de um pecado do julgamento que leva à desconfiança, que não leva a acreditar em ninguém, que acaba se isolando no seu mundinho. Então, assim, vai ocorrendo uma série
o efeito dominó, de uma coisa levar à outra, né? Por isso que até mesmo o remédio, muitas vezes, é uma boa confissão. Né? Você fazer o exame de consciência, um bom exame de consciência, e levar isso para uma boa confissão. Né? Hashtag fica a dica. Essa análise, muitas vezes, acaba ao fazer auto-observação de procurar aquele pecado que dá origem à série. Buscar dentro de si aquele primeiro pecado que deu origem aos outros pecados. Então, pegando aqui o que o catecismo define como pecado, fala aqui que o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa do apego, de um apego perverso a certos bens. O pecado ele não faz parte da essência do homem, porque o homem ele foi criado do amor, por amor e para o amor. Então, por ser algo que distorce a imagem original, a gente pode chamar o pecado de doença. Mas a doença, por definição, ela é algo que me atinge involuntariamente. Eu não quero ficar doente, né? E muitas vezes, se tratando do pecado, eu decido pecar. Tá que é fruto de uma concupiscência por causa do pecado original, mas eu sou um ser racional. Então eu escolho se eu faço ou não. O pecado, o perdão em si, está relacionado ele é contra o pecado, a concupiscência do orgulho, né? Então, quando eu conheço que eu errei, eu vou pedir perdão. Ou quando eu reconheço que eu sou tão ruim quanto, e eu poderia fazer tão pior quanto me foi feito, eu perdoo. E isso é uma característica de quem é humilde. E é o contraponto do orgulho. Então, eu não sei se a gente pode chamar o pecado de doença em si, porque eu escolho, sim, na minha opinião, né? Eu escolho pecar, apesar de ter tentações que me seduzem às vezes de uma maneira que eu não consiga lidar, mas a partir do momento que eu sou uma pessoa esclarecida em relação a isso, eu me conheço e eu sei quais são as minhas fraquezas, eu escolho também, se eu caio ou se eu não caio. Eu sei do que eu preciso correr. Agora, a questão, né? Então, assim, eu ainda não decidi se pecado pode ser chamado de uma doença ou não. Mas assim, como você falou, né? No argumento inicial, que muitas pessoas carregam doenças por causa da falta de perdão, por causa do pecado. A consequência do pecado pode ser, então, a doença. Aí sim. E o perdão pode ser, sim, o remédio para muitas doenças, como a gente sabe, né? A gente conhece muitas pessoas que carregam enfermidades físicas porque elas não perdoaram, né? Tem até um livro da Maria Gabriela que ela fala disso. A falta de perdão, ela dá dor nas costas, dá câncer. Ela vai elencando várias... E ela fala até qual é o tipo de perdão que você tem que dar, né? Às vezes é contra o pai, pro pai, é pra mãe, é pra não sei quem da sua história... E vai gerando essas coisas. E assim, vendo o que esses estudos falam sobre o perdão, é óbvio que a falta de perdão, ela gera doenças. Ela é assim. Então, o perdão, ele pode ser, sim, o remédio para isso, mas não considerando que o pecado em si, ele é uma doença. Acho que... Porque é uma escolha, né? Nada que eu não escolho pegar uma gripe. Eu não vou sair correndo, faz espirra em mim para eu ficar doente, né? É uma decisão, né? Eu decido ou não. Eu vou na linha dos dois, sabe? Pegando pelo Ricardo aqui, falando que o perdão realmente é esse que leva a um vício, né? É esse algo que realmente leva ao vício, leva a algo. Né? E também, é claro, eu estou completamente de acordo contigo quando na sua fala que você realmente fala que o perdão é uma escolha. Então, por exemplo, uma doença não tem como você ter uma escolha, você escolher ficar doente, né? Porque é uma coisa voluntária. Né? E eu vejo assim que uma grande característica do pecado, é realmente trazer, vai contra esse orgulho, né? E traz
vai a favor desse orgulho, perdão, e traz também uma coisinha que para mim traz, é como se fosse um germe, sabe, dentro da gente, que é o ressentimento. O ressentimento é você reviver a mesma história sempre. Você sempre está revivendo aquilo, né? Se você está com raiva da pessoa, você vai sempre reviver várias vezes aquilo. Você vê a pessoa, já te dá aquela raiva. Porque você está revivendo dentro de você, mais uma vez, aquele processo, né? Que só pode ser curado, aí sim, falando do perdão como cura, só pode ser curado quando você realmente perdoa. Eu tive a experiência, não vou me alongar muito, vai ser bem rapidinho, no Curados para Amar. Eu acho que todos aqui fizemos, né? Curados para Amar. Onde eu ia reconhecendo a minha necessidade grande, primeiramente a minha necessidade grande de perdoar, pedir perdão a Deus. Eu ia realmente reconhecendo as minhas falhas e como aquilo me fazia mal, por eu não pedir perdão a Deus, por eu não ser alcançado pela misericórdia de Deus. Isso travava, no meu caso, em vários aspectos, né? Principalmente no crescimento de relação de filho com pai, né? Esse filho que ama. Então, isso me feria e eu reconheci esse ressentimento. Primeiramente com Deus, por várias situações que eu ocupava, né? E guardei isso dentro do meu coração, achei que estava tudo bem, mas não estava. E depois eu também transmitia esse mesmo sentimento para várias situações e várias pessoas que passavam pela minha vida, né? Os meus familiares mais próximos, meu pai, minha mãe, minha irmã, e depois todos os outros. E eu fui reconhecendo, fazendo esse curso, e até oriento, né? Entende? Mas eu indico a todos aqueles que nos escutam que se puder fazer, procura, né, a comunidade Shalom e faz esse curso, se você tem essa dificuldade do perdão, né? Porque realmente para mim foi muito salvífico. Nas 2 vezes que eu fiz e na vez que eu apliquei, né? Porque eu fiquei nesse meio termo. Já tem alguns anos aí, então você já faz e faz aplicando. Então eu tive realmente, todas as vezes eu ia fazendo essa experiência. Eu ia tendo essa experiência, ia reconhecendo esse perdão como cura, ia reconhecendo esse pecado que nos leva a vícios e nos leva a um ressentimento que pode sim ser uma doença. A confiança renovada e a decisão por amar. Eu estava rezando e no mesmo dia, né, que vocês estavam rezando, eu rezei. E Deus, ele me falava que a desconfiança é fruto do desamor. Só para dar uma introdução, né, quando fala, porque tocou de um aspecto que para mim é muito difícil. Foi muito difícil e hoje é uma coisa que me leva realmente a louvar a Deus. É o primeiro aspecto que me leva a louvar a Deus, que é justamente a confiança. E esse desamor, por quê? Porque eu ia vendo realmente que eu tinha, por causa do meu orgulho, né? Por querer, muitas vezes, não querer passar nesse processo de reconstrução, nessa restauração de laços, eu tinha a dificuldade de confiar inteiramente em Deus. E a partir daí, de me abandonar em Deus, de acreditar na providência de Deus, e tinha muito essa dificuldade, né? A partir do momento que eu fui entendendo que a misericórdia de Deus, ela anda de braços dados com a confiança no Pai, a confiança desse Deus que é Pai, então isso fez sentido que, para eu poder alcançar a misericórdia, eu tenho que confiar em Deus. A partir do momento que eu alcancei a misericórdia e confiei em Deus, isso faz um sentido e uma união que me leva a ser conduzido pelo Espírito, né? E dentro disso, da confiança de Deus, dessa restauração e desse desamor, eu queria perguntar para vocês o seguinte: o desamor, ele é fruto do pecado ou ele é fruto da falta de perdão? Considerando que a falta de perdão é uma consequência do pecado, então o desamor, ele, sendo uma consequência da falta de perdão, ele é consequência do pecado. Mas assim, acho que vai além. Porque, por exemplo, né? Quando eu estava rezando com isso, eu estava rezando com outra coisa. Era mais relacionado a mim e a minha desconfiança da providência de Deus. E aí ele me disse isso: a desconfiança é gerada pelo desamor. Assim, eu, né, olhando para essa situação pessoal, para mim, ela funciona assim.
eu não confio em Deus, eu não acolho o perdão de Deus, eu não perdoo Deus pelas coisas que eu achava que eu tinha que ter, e eu não tenho. E por isso que eu levo isso para os meus relacionamentos fora. E aí, só que eu tinha plena convicção de que isso já estava tudo resolvido, né? Tava tudo resolvido. Mas não tava. E eu, tentando lidar com essa surpresa, de que eu ainda era uma pessoa desconfiada, de que eu ainda me limito a receber o amor de Deus, a me deixar ser amada, e me limito a receber, me deixar ser amada pelos outros e também a amar. E isso, pra mim, é fruto do orgulho. Porque eu queria, porque eu acho que tem que ser, porque se fosse eu no comando ia ser melhor. Pra mim é isso. Eu acho, sim, que o desamor, ele é uma consequência do pecado, sim, também. Porque a desconfiança, ela é uma... Na realidade, a desconfiança, ela é o que dá origem ao pecado, porque... o que a serpente fala para Eva é que você não pode comer porque ele não quer que você, Deus não quer que você seja como ele. Aí ela fica assim, né? Imagina. Eu fico imaginando. Será? Será que ele não quer? Mesmo que eu saiba o que ele sabe? E vai lá e pega para ver se é aquilo mesmo. Isso é já desconfiança, né? Então, a gente fala muito que o pecado original, ele é fruto da desobediência, mas é uma coisa que está ligada à outra, porque ela desobedeceu, né, no caso, uma ordem explícita, mas também porque ela olhou e falou assim, mas será mesmo que é isso? Será que, né? Será que a consequência vai ser tão ruim assim? Será que eu não vou me dar bem? Ricardo? Eu, na verdade, ainda estou pensando aqui, estou matutando aqui com os fios brancos. Olha, eu acho que eu vou na mesma linha que ela. É uma coisa que leva a outra, no caso. É um desamor, é aquele efeito, acho que se encaixa muito no efeito dominó. Uma coisa que vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando a outra. Que vai levando o orgulho, muitas vezes é o principal agente, né? E isso, enquanto eu ouvia ambos, eu me lembrava muito daquele conto muito antigo, que é o conto da pérola, né? Que é no fundo do mar, todo mundo conhece aquela joia preciosa da pérola, mas mal sabe que a pérola é gerada de uma ferida. Ela é fruto, para gerar uma joia, é uma joia que vem de uma ferida, né? E como há essa sequência, muitas vezes, do nosso orgulho que tem que ser quebrado para que haja também o processo de humildade interna, para que haja esse processo também de cura, né? Isso eu estou falando, mas se aplica no inverso também, né? A cadeia cai no ressentimento, né? Transferindo para o processo de você ressentir, que vai gerando a mágoa, que vai gerando mais orgulho ainda, que esse orgulho vai gerando uma outra situação que não deixa você se pedir perdão e pedir também perdão, bater um martelo, falar que você dá a pessoa como inocente, lembrando, né, do Curados para Amar, lembrando também desse processo de você dar o outro não colocar o outro mais como culpado. Esse processo que a gente passa no Curados para Amar, de se reconhecer em determinados atos, né? Quando você falou em relação ao seu pai especificamente, eu lembrei que no meu processo, quando eu fiz o retiro, eu fiz mais de uma vez, né? Que eu Deus para colocar na ferida e tirar todo o pus que tinha na ferida para curar de uma vez. Comigo não foi de uma vez, não. Foi um processo de 2 vezes. Né, que eu precisava de passar por esse processo de auto-perdão para também perdoar o outro.
né? Ao contrário, muitas vezes, de colocando no pêndulo, nos pêndulos opostos, desse ressentir que gera o orgulho, que gera aquela coisa, eu não vou fazer isso porque a outra pessoa vai assim, não, você me feriu, eu não quero mais olhar na sua cara. Que é um processo humano que a gente passa também, no qual a gente também passa nesse processo pelas nossas carências, fruto de nossas mágoas, que também é fruto dos nossos ressentimentos, né? Então, para mim, particularmente, é algo que vai se tornando uma cadeia. E que no processo do Curados para Amar, a gente quebra essa corrente, cessa essa corrente e se dá uma nova chance. É justamente esse processo de interior, de cura, de uma coisa que acaba gerando outra coisa, que acaba gerando outra coisa, para aquilo que não é de Deus, e o nosso pecado, né, nas seduções pecaminosas, nas nossas tentações cotidianas, quando nos deixamos cair, né, que passa pelo nosso consentimento, vai gerando essa cadeia, da mesma forma que a misericórdia de Deus, através da confiança em Deus, do amor ao Pai, nos vai nos restaurando, meio que costurando novamente, nos colocando em perfeito equilíbrio para poder também tomar as melhores decisões. Estou falando isso humanamente, né? Além do processo de cura interior, dos vários processos de cura que são abertos, que são fechados, que vai durante toda a nossa vida. Para poder dar minha opinião também sobre isso, né? Realmente, para mim, o desamor também acaba sendo, como vocês iam dizendo, esse efeito cascata, né? Que ele pode ser também, na minha opinião, ele é um fruto desse pecado, né? O pecado que vai sendo um fruto do desamor, que é automaticamente um fruto do pecado. Como vocês iam pondo, é um efeito cascata, né? Ou então um ciclo sem fim ali que tem que ser quebrado, né? Por isso que eu dei a sugestão desse curso, porque ele realmente faz esse rompimento e você realmente reconhece o que é o amor, aprende a amar, e com o amor você aprende a partilhar isso também, e acolher a misericórdia, por aí vai fazendo esse processo de cura. Minha consideração final é realmente que essa reconstrução de laços, né, passa primeiramente pela sua experiência com Deus, passa primeiramente pela sua moral, né, pelo que você vai aprendendo. Mas às vezes a pessoa pode olhar e dizer, não, porque são um bando aí de pessoas que buscam a vida consagrada, que quer a santidade, né? Mas eu vejo que é uma coisa muito simples, é uma coisa relacional, sabe? Como você vai se relacionando com Deus e com você mesmo e automaticamente com o outro. Essa reconstrução não é uma coisa que vai de uma hora para outra, né? É um processo que leva tempo. Eu vejo assim que é muito importante a gente ter a consciência que o tempo que estamos falando é justamente o tempo de Deus, né? É o tempo, não é o tempo cronos, que é o tempo nosso, mas sim o tempo da graça. E quanto eu vou acolhendo a graça em cada processo que a gente foi dizendo, em cada coisa que a gente foi pondo, e quanto a gente vai acolhendo essa graça, né? Porque a gente só vai conseguir perdoar, só vai conseguir acolher a misericórdia se foi por graça de Deus. Se não for, a gente não vai conseguir fazer. Assim, eu acredito que esse tempo que a gente está vivendo de reclusão em casa seja o tempo mais propício para esse tipo de reflexão, né? Porque é um tempo onde a gente lida com a gente mesmo, que não tem, para quem mora sozinho, não tem com quem conversar, né? Para a gente estar lidando com os nossos. Esse é um momento propício para esse tipo de reflexão, de autoanálise até mesmo, de como eu estou em relação a esses pontos, como eu estou perdoando, como eu estou me deixando perdoar, me dando as novas chances. Um período que eu vejo, eu estava até partilhando no grupo da célula,
é um tempo que seria um tempo atípico, mas também é um tempo muito rico, que Deus vai nos proporcionando essa parada estratégica, nos preparando para ressuscitar junto com Ele. Estamos às vésperas de uma Semana Santa que não seja mais uma Semana Santa, mas que seja a Semana Santa. Um mergulho nesse mistério, né? Um mergulho de morrer com os nossos pecados e ressuscitar para uma vida nova. Consideração final, nem vou fazer jabá, mas a consideração final mesmo é de que aproveitemos este tempo para mergulhar nesses mistérios de autoconhecimento, do mistério do homem, que é conhecer o homem, e no mistério da cruz e ressurreição do Cristo, e gritar, né, aquilo que muitas vezes está preso na nossa garganta. Ele ressuscitou, como foi falado durante todo o período, né, de Maria Madalena, da Maria de Betânia, de gritar que ele ressuscitou e espalhar para o mundo que ele ressuscitou. Acho que fica essa grande lição, esse mergulho que nós fazemos através das nossas incursões, mas também que nos leva a pegar um impulso para subir, um impulso para ressuscitar com ele. Eu vou para outro lado, eu vou aproveitar então que vocês já falaram de todas as vertentes, ou vou para outra. Acho que esse é um tempo favorável para que os laços eles sejam reconstruídos, né, na nossa família. A gente tá meio que obrigada a isso, não tem pra onde fugir. Então a gente tem que conviver. E também com aqueles que estão de fora, né? Assim, eu tô fazendo minha lista das pessoas com quem eu preciso voltar a me relacionar, porque o rompimento não foi favorável, assim, não foi uma coisa natural, foi algo brusco, e que precisa de perdão, precisa que eu me humilhe, que eu volte e fale assim, eu sei que você não fica olhando na minha cara, mas eu preciso te pedir perdão por causa disso. Eu estou aqui para o que você precisar. Nessa reconstrução dos laços humanos, né? De reconhecer que nós não chegamos, nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós podemos até chegar mais rápido, mas juntos nós chegamos mais longe. E de acolher essa verdade, assim, como uma verdade para minha vida hoje. De olhar para o que tem acontecido e falar, é isso que eu quero deixar? Se eu morrer amanhã, é isso que vai ficar. Tomar decisões em relação a isso, né? Tomar a decisão por amar. Que o amor, ele é uma decisão, e eu decido amar. Então, acho que para mim, vou fechar com isso, já que vocês já falaram de tudo. E é isso. É isso, família. Muito feliz para tirar com vocês. Foi uma conversa muito sadia. Eu espero que possa ser muito frutífero para quem escute também, né? É isso. Esse é o Sem Categoria, gente. Vamos rezar uma Ave Maria, né? Vamos lá. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa partilha, por este vídeo. Peço que derrame ao nosso coração o descanso e a proteção também sua, ó Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres. Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Valeu, galera. Fui. Shalom. Shalom.